Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal. E hoje nós iremos mergulhar em um tema que em uma questão, na verdade, que muitos de nós já fizemos em alguns momentos da vida, que é: quando vai chegar o meu avanço? Quando que esse deserto vai passar? Quando que finalmente eu vou colocar minha mão naquele troféu que Deus já me deu a visão? Quando que isso vai acontecer? Certamente você, assim como eu, já fez essa pergunta. Aliás, a gente faz essa pergunta muito quando a gente está passando pelo deserto, né? A gente fica assim, meu Deus, quando que isso vai acabar? E o versículo que vai ser o versículo chave da nossa conversa hoje está em Salmos 31:15, que diz: os meus caminhos estão em tuas mãos. Que isso significa que, independente da gente estar no deserto, Deus tem o controle. E aqui, na verdade, é Davi falando que os caminhos dele estão nas mãos do Senhor, porque Davi ele passou a maior parte, ele nem aproveitou tanto o reinado dele, porque foi tanta briga, foi tanta batalha, foram erros, que isso porque ele ainda tinha o coração segundo o coração do Senhor. Mas assim, nos momentos de mais aflição dele, ele falava que os meus caminhos estão nas tuas mãos, né? E certamente quando a gente está nesse processo de espera, né, que eu falo que é caverna, ou muitas vezes eu falo também que é banco de reserva, a gente quer saber quando que isso vai acabar. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, mas eu já adianto para vocês que a resposta só quem tem é Deus, e o que nós podemos fazer diante da situação é confiar, é acreditar, porque existe sim a frustração da espera, e existe a espera e a fé, e existe o confiando no processo de Deus. Então vamos conversar sobre isso. Vamos falar sobre a espera e a fé, e aqui eu vou trazer alguns personagens da Bíblia, sempre tudo baseado na Bíblia, para que a gente não foge do que está escrito, para que a gente não foge do que Deus quer que a gente faça. Então vamos lá. Por que Deus ele nos dá a visão das coisas, ele nos dá o sabor das coisas, mas ele retém de nós o momento, né? Ele retém de nós o tempo, né, que essas coisas irão acontecer. Por que ele faz isso? Ele faz muitas vezes isso porque, imagina se ele tivesse dito para José, você vai governar, só que antes de governar, você vai ser vendido, você vai ser um escravo, sabe? Imagina se ele falasse para Abraão que antes de Abraão ter o filho, ou depois que ele tivesse o filho, ele teria que sacrificar aquele filho. Imagina se ele tivesse falado para Moisés: olha, Moisés, você vai chegar na terra prometida, só que você vai ter que liderar 2 milhões de pessoas, e elas muitas vezes estarão contra você, elas serão muitas vezes, o maior desafio são estas pessoas, né? Imagina Deus falando pra gente: você vai chegar em determinado lugar, só que você vai passar por um deserto. Muitas vezes a gente vai abandonar a gente vai abandonar a visão que Deus nos deu, porque o processo vai ser muito mais doloroso, né? Então eu acredito que quando Deus retém da gente o tempo, ele também está nos protegendo, ele também está falando assim: poxa, olha, eu preciso que você confie em mim. Ele vai trabalhar a nossa fé, ele vai trabalhar a nossa dependência nele. Será que você realmente confia em mim? Porque eu já te dei a visão do que você vai ser, só que você vai passar por um processo e eu preciso saber se você confia em mim. Então eu trago essa espera e a fé baseando nisso, de que Deus retém para nos proteger.
né? E também tem a questão da frustração da espera. Não é fácil esperar. Eu estou nesse momento, sabe? Eu estou nesse momento de espera. Eu estou nesse momento de, Senhor, quando que vai acontecer? E daí o que eu fico prestando atenção é na manifestação de Deus comigo. Como é que ele vai falando comigo? Como é que ele vai me preparando, sabe? Então eu presto atenção nessas manifestações. De tipo assim, Senhor, então acredito que ele, como eu vou falar para vocês, essa frustração da espera, ela acaba liberando o nosso verdadeiro eu também, sabe? Porque acaba trabalhando muito o nosso emocional, a nossa ansiedade. É extremamente natural a gente ficar ansioso, é extremamente natural o nosso corpo começar, eu digo que colapsar, porque tem dias que você tem uma visão, Deus começa a agir, porque daí você já entrou no deserto, você já foi pro banco de reserva, você está na caverna e as coisas estão acontecendo, e suas emoções e o tempo passando, e você fala, meu pai, por que de tudo isso? Então é natural sentir frustração e ansiedade quando a espera se prolonga, porque como essas pessoas que eu citei anteriormente, ó, por exemplo, Moisés esperou 40 anos, José esperou 13 anos, Abraão esperou 25 anos, eles esperaram longos períodos, eles tiveram, né, longos períodos de espera antes de verem a promessa de Deus se cumprir. Então, é claro que quando a gente olha para esses números, eu pelo menos quando eu olho para esses números, eu fico assim, não, por favor, não, pai, por favor, eu não tenho tanto tempo assim não para esperar, sabe, assusta, né, a gente olhar para esses números e falar, poxa, 25 anos, imagina. É claro que muitas coisas que a gente está vivendo hoje, se você for olhar, analisar a sua vida, muitas coisas que você está vivendo hoje, em algum momento lá na tua infância, você consegue falar, não estou vivendo isso, mas eu já vi isso daqui em algum canto, sabe? Em algum momento Deus já colocou aquilo em você. Então, só que hoje a gente é adulto, hoje a gente tem conhecimento de muitas coisas e a gente leva de uma outra forma. Você fala assim, poxa, eu não quero esperar mais 25 anos. Então, o que eu quero trazer para vocês é que é extremamente natural ficar ansioso. Outro ponto é confiando no processo de Deus. Esse é um pouco mais delicado, porque exatamente nessa parte é onde Deus precisa fazer muitas coisas em nós, para nos preparar para as coisas que Ele já reservou para nós. Então aqui, Ele vai trabalhar, como eu já falei, o nosso emocional, o nosso físico, o nosso psicológico, mas a gente vai entrar num outro nível, sabe? Então, de repente, a gente vai ter que falar mais nãos, a gente vai ter que se posicionar, a gente vai ter que abandonar alguns lugares, abandonar algumas pessoas, porque todas essas pessoas abandonaram a gente. Moisés abandonou Faraó. José, ele abandonou, porque ele foi vendido, mas saiu lá da casa do pai dele. Abraão, que é a frase, o versículo clássico, né? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te enviar. Então, se você for ver na Bíblia, todas as pessoas, e uma coisa que é uma chave aqui que eu vou trazer para vocês, que assim, Deus é um Deus de movimento. Então, toda vez que você tiver uma visão de alguma coisa, você vai ter que se movimentar. E para muita gente isso é muito difícil, porque tem muita gente que já é enraizado. Eu não vou sair dessa casa. Eu não vou sair desse emprego. Eu não vou sair desse relacionamento. Eu não quero trocar minhas amizades. Só que Deus é um Deus de movimento. Você nunca vai ver, você não vai ver na Bíblia ninguém que chegou, que viveu a promessa de Deus estando no mesmo lugar.
nem o próprio Jesus. Você não vê, realmente é movimento. Então, o maior sinal de que você está perto das promessas que Deus tem para sua vida é quando você começa a se movimentar, é quando as coisas começam a acontecer. Então, você é mandado embora, as pessoas somem de perto de você, você vai tendo aquilo como perda, mas na verdade é Deus já preparando o território, porque nem todo mundo que está com você quando começou vai continuar com você quando você estiver vivendo da promessa. Então esse tempo de deserto, esse tempo de teste, esse tempo que a gente fica desesperado, porque é muita solitude mesmo, solitude e solidão. É onde a gente fala assim, Senhor, eu tô sozinha, não tenho com quem conversar, e daí é onde Deus vai falando, não, você tem a mim, vai conversa comigo, porque eu te dei a visão, eu já sei onde você vai estar, e inclusive Deus sabe até os erros que a gente vai cometer, só que a gente tem que começar a ser um pouquinho mais inteligente, de ter um conhecimento bíblico, de entender que quanto mais triste eu estiver, quanto mais desesperado eu estiver, mais eu vou me agarrar a Deus, mais eu vou me agarrar às promessas. Então o que eu faço? Porque, como eu disse, eu também estou nesse tempo de espera. Eu estou nesse tempo de espera desde novembro, por exemplo. Eu também estou no tempo de espera. Mas eu fiquei observando todos os movimentos de Deus na minha vida. E daí eu falo assim, aqui Deus fechou a porta, aqui Ele não permitiu que eu entrasse, aqui Ele facilitou, aqui aconteceu de um jeito. E daí, conforme eu vou lendo a Bíblia, Deus vai falando, porque Ele fala com a gente de várias formas, mas quando a gente está lendo a Bíblia, é onde Ele de fato fala com a gente. Então, quando Ele falou para mim assim, lá em novembro, quando tudo começou, né? Quando eu entrei pro jogo, mas fiquei no banco de espera. É assim, o que para o homem é impossível, para Deus é possível. Aí, opa, já começamos assim o jogo. Quando eu vejo a história de Ruth, e que Boaz fala com ela, eu vi o seu trabalho e eu me alegro do que você tem feito. Isso para mim é Deus falando comigo, olha, eu estou vendo o que você está fazendo e eu me alegro do que você está fazendo, sabe? Então eu acredito que nesse tempo de espera a gente tem que ficar cada vez mais perto da palavra de Deus, porque não tem um tempo exato. A gente tem que observar os movimentos de Deus, a gente tem que observar os cortes, porque é um momento que vai ter muito corte, a gente tem que observar as ministrações, sabe? O que o pastor tem falado, quais são as palavras, e tem que sair daquele evangelho raso, daquele evangelho de só promessas, sabe? Aquele evangelho de que, esse vai ser o melhor ano da sua vida. Sim, a gente quer que seja o melhor ano da nossa vida, mas muitas vezes não vai ser o melhor ano da nossa vida. Então a gente tem que também tratar as nossas expectativas, porque dependendo da visão que Deus te deu, o desafio lá na frente vai ser muito grande. Então é muito bom que neste período a gente já esteja sendo desafiadas, para que quando chegar aquele momento de que, poxa, vou precisar usar da inteligência emocional, vou precisar usar da ansiedade, vou precisar usar de me afastar das pessoas, de dizer não, Deus já tratou isso comigo lá atrás. Então eu acredito que, confiando no processo de Deus, são essas limpezas que Deus vai fazendo com a gente. E basicamente é isso, gente. Eu queria trazer isso para vocês, porque eu sei que é um assunto que é difícil, né? Porque esperar, estar o jogo está acontecendo, né? O jogo da vida está acontecendo. Nós estamos no jogo, mas a gente está no banco de reserva. E o jogo está acontecendo. E daí a nossa fé é posta à prova. Começa a vir vários ataques, aí a gente entra em jejum, a gente quer fazer um monte de coisas, e daí a gente lembra daquela passagem de Marta, né? Tava Marta e Maria na presença de Jesus, e Marta na cozinha e Maria ali com Jesus, e Marta falando assim, Maria, vem me ajudar, e Jesus falou assim, não, deixa ela estar no melhor lugar. Então muitas vezes a gente querer fazer muitas coisas na intenção de ajudar a Deus, enquanto que na verdade, muitas vezes, quando você está neste momento de espera, é observar os sinais e só ficar quieto, assim, falar assim, não, calma,
Talvez eu tenha que ficar mais perto de Deus, porque quando eu estou perto de Deus, Ele consegue me dar alguns direcionamentos, Ele me dá os direcionamentos, Ele cuida da minha ansiedade, a gente começa a olhar com mais frieza para todas as situações. Isso também me remete à história de Pedro, quando Pedro ficou a noite inteira pescando e nada. E quando Jesus chegou ali e falou assim, não, joga mais uma vez lança mais uma vez a sua rede. E daí veio todo aquele monte de peixe. Então muitas vezes a gente tá frustrado, você já não quer mais acreditar naquele sonho, isso foi coisa da minha cabeça. E daí Deus fala assim, não, lança mais uma vez. Só que a gente só vai escutar esse lança mais uma vez se a gente estiver perto de Deus, né? Enquanto a gente não estiver perto de Deus, a gente não vai escutar esse lança mais uma vez. Então eu queria trazer essa mensagem aqui para vocês. Estou com as minhas 2 filhas aqui no quarto, não está sendo fácil gravar esse vídeo, então se você puder, deixa seu like, deixa seu comentário. Só que mais importante do que like, do que comentário, é saber que essa mensagem de alguma forma chegou para você e que você se sentiu assim, é como se fosse uma resposta de Deus para você falando assim, olha, os teus caminhos estão nas minhas mãos, eu tô tomando conta, só confia que eu tô tomando conta, faz a tua parte, mas sem quebrar princípios, que isso é muito importante, sabe? Mantenha os seus pés no chão, cuide do seu emocional, fique atento aos sinais, se aproxima de Deus e que em breve a gente vai segurar o nosso troféu na mão, tá? Então, Deus abençoe todos vocês e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Tenham um bom dia, uma boa noite, uma boa semana. Hoje é dia 1 de junho de 2026, então eu acho que é um vídeo bastante propício para o começo do mês, que esse seja um mês muito abençoado na sua vida, que já estamos na metade do ano. Será que até o final do ano a gente já segura o nosso troféu? Não sei, só Deus sabe, mas enquanto a gente não estiver com o troféu na nossa mão, vamos orar, vamos jejuar e vamos acreditar, porque como o Senhor falou ali, a terra que teus pés pisarem, elas serão suas. Você traduz isso para a tua vida, assim, a visão que você teve, você vai viver. E todos irão saber que eu sou teu Deus.